É sucesso no Banco do Brasil 2018. Neste vídeo eu vou apresentar a você o mapa com as 5 questões de língua portuguesa que serão cobradas neste concurso elaborado pela Sesgran Rio. O edital traz 5 tópicos gramaticais. Cada uma das questões de língua portuguesa, cada uma delas será sobre cada um desses tópicos. A primeira questão será sobre colocação pronominal. Dentro de colocação pronominal, lembre-se de que me, te, se, nos, vos, o, a, lhe e os de plural também não devem iniciar as orações, frases ou mensagens. Me fala, te deixo, lhe amo, nada disso. Essas sentenças não seguem o padrão de nossa língua. Além desse tipo de erro, então você não vai marcar esse tipo de opção, a menos que o examinador peça para você marcar a incorreta, o examinador também trará a questão da colocação pronominal após particípio. Havia pedido-te, havia falado-lhe, nada disso. Não há pronome oblíquo átono após particípio, tá bom? Havia feito-me um favor. Não. Após particípio não há colocação pronominal. É outro erro. Estude isso lá em colocação pronominal e locuções verbais. A segunda questão é sobre pontuação. Pontuação, estude vírgula. Lembrando-se da base, até aqui no canal deixei outro vídeo sobre base da pontuação, mas lembre-se de que na relação sujeito, verbo, complemento, nada do uso de vírgula isolada. Uma sentença muito clara. Ele anunciou, ele o sujeito, o verbo anunciou mudanças, ele anunciou mudanças, nada do uso de vírgula isolada nesse tipo de oração, tá bom? Isso é um erro. E o examinador também deve colocar uma sentença sobre vírgula facultativa. E quando a vírgula isolada é facultativa? Diante de advérbios de curta extensão. São advérbios formados por 1, 2 palavras. Nós temos, por exemplo, hoje, vírgula, ele anuncia mudanças. Essa vírgula após hoje é facultativa. Vale a pena também estudar isso. A vírgula também lá no período composto, sim, quando existem sujeitos distintos nas orações coordenadas, eu aposto na fé, vírgula, e ela crê na guerra. Sujeitos distintos, orações coordenadas, deve também apresentar isso. Não é que você não tem que estudar os outros sinais de pontuação, mas creio que a banca apresentará, sim, questão sobre vírgula e ficará nisso. A terceira questão sobre regência verbal. O que o examinador deve cobrar sobre regência? Verbos básicos sobre regência. Estude lá os mais básicos, tá bom? Assistir, chegar, ir, tá? Aquela coisa toda. Verbo preferir, que não é comparativo. A base de qualquer aula regencial, tá? Mas vem sendo muito comum a cobrança de um verbo, o verbo aludir. Lembre-se de que aludir exige a preposição a, aludir a uma questão, aludir a um fato. O examinador também deve cobrar os verbos obedecer, sua variação também, desobedecer. Também exigem a preposição a. E creio também na cobrança sobre o verbo visar, até criando uma relação íntima aí sobre crase. Visar a um sonho, quer dizer, né? Visar a um determinado lugar, por exemplo, é ter como objetivo. Visar quando exige a é ter como objetivo. Visar sem preposição significa dar visto, assinar. Perfeito? Crase. A questão sobre crase especificamente cobrará os casos facultativos, que são 3. O primeiro caso facultativo, nome personativo feminino singular, quer dizer, nome de mulher antes de nome de mulher no singular. O a sendo mulher comum, né, não famosa. O a faz uso, então, ali facultativo do acento. Antes de pronome possessivo feminino no singular, também é um caso facultativo.
e com até a, até as, outro caso facultativo ali no uso do acento grave, deve ser essa questão lá sobre crase. E aí a última questão sobre concordância, o que deve aparecer sobre concordância. Não deve ser uma questão difícil, devem ser aqueles casos lá mais básicos de concordância e eu peço para que você tome muito cuidado com as inversões. Vieram 10 pessoas, surgiram novos fatos, tá? Muito cuidado lá com os verbos, então, iniciando as expressões. O mapa deve ser esse, então, uma questão sobre colocação pronominal, uma questão sobre o uso da vírgula, uma questão sobre esses verbos aí mais perigosos e cotidianos da regência, crase e os casos facultativos e, por fim, cuidado com as inversões, também lá com aqueles casos básicos, né, de concordância. A maioria das pessoas veio ou vieram, aquela questão de haver e existir, tá? Bom, compartilhe o link desse vídeo, siga-me também lá pelo Instagram, @DiogoArraes. Eu tenho certeza de que você terá muito sucesso neste concurso do Banco do Brasil. Até a próxima!